O assunto a ser abordado será animação 3D. Quais são as diferenças entre o processo de criação de uma animação 3D e de uma animação 2D? Visualmente, elas são muito diferentes, dá para perceber quais animações são 2D e quais são 3D. Para começar a animar em 2D, você precisa ser capaz de desenhar. Tudo que você vê na animação 2D tradicional teve que ser desenhado, normalmente quadro a quadro. Para o animador 3D, você pode ser capaz de desenhar, vai ser uma vantagem, mas não é obrigatório. Porque quando você está animando no ambiente 3D, você vai mover um personagem como se ele fosse um fantoche ali mesmo no computador. Na animação 2D, você desenha a primeira pose, aí você desenha o resto das poses, e depois você vai desenhar tudo que está entre ela, todos os frames que estão entre essas poses. Mas quando você desenha o personagem, tudo que está atrás dele, você não desenha. Você só vai desenhar o que está sendo visto na cena. Por exemplo, se o personagem fecha o olho, o globo ocular dele não existe mais, você não vai desenhar ele. Você só vai desenhar ele de novo quando ele abre o olho. Esse conceito é uma das grandes diferenças entre esses dois tipos de animação. Porque quando você trabalha no ambiente 3D, todas as partes do personagem sempre estão lá. E você precisa sempre estar ciente delas, diferente do ambiente 2D, que você só desenha o que você vê e o resto não existe. Esse conceito dá uma pequena vantagem à animação 3D, pois como você está ali, né, nesse espaço 3D, você pode mudar a câmera depois de animar a cena, você pode ir mudando os ângulos. Já em 2D, se você quiser mudar o ângulo da cena, você vai ter que redesenhar toda a sequência, porque você desenhou o personagem a partir de um determinado ângulo. Agora, quando você animou em 3D, ainda está considerando o ângulo da câmera o tempo todo, mas é muito mais fácil mudar depois se precisar. E o que é de fato a animação 3D? A animação 3D usa a computação gráfica para fazer com que os objetos pareçam se mover no espaço 3D. Para criar esses objetos, os artistas usam softwares de modelagem 3D. Em seguida vem o rigging, que é uma representação virtual de um objeto ou esqueleto de um personagem. Os animadores posicionam o rig em pontos estratégicos para que o objeto pareça se mover. Novos métodos de animação envolvem captura de movimento, que grava os movimentos ao vivo de um ator para executar a animação digital. E o que é rigging? O rigging é uma técnica de animação em 3D que adiciona movimentos ao personagem por meio da construção de uma série de ossos, que simula a estruturação de um corpo humano real. Então, ele cria várias articulações para que o objeto ali, o fantoche, consiga se mover. A partir do desenho estático e da noção do funcionamento de movimentos orgânicos, o profissional responsável pelo rigging insere por meio de software articulações e estruturas que servirão como controle para a movimentação do personagem. Apesar de ser comumente utilizado para animar seres humanos, essa técnica também pode ser usada para qualquer tipo de objeto. E os principais softwares para essa função são o Blender, o Maya, o After Effects e o 3ds Max. Esse é um exemplo de um modelo 3D que já passou pelo processo de rigging. Dá para ver que ele tem todos os pontos chaves ali de articulações que podem ser movidos. Agora, se a gente quiser animar esse boneco, a gente quiser mexer a mão dele, por exemplo, a gente vai ali naquele quadro de baixo e clica no primeiro frame e a gente cria um keyframe, que é um quadro-chave, né? A gente quer que nesse frame o boneco esteja nessa posição. Agora, se a gente adiantar 10 quadros e a gente quer que no 10º frame ele levante a mão. A gente levanta a mão ali. E aí ele vai entender que naquele quadro ele quer que ele levante a mão. E a gente, se for arrastando, a gente pode ver que o programa entendeu que ele quer que levante a mão no intervalo desses 10 frames.